Bom, então nós estamos começando esse podcast com um tema, com uma pergunta, né? O nome desse podcast hoje é qual o capim milagroso? Porque essa pergunta a gente sempre escuta em vários lugares, não é, professor? Sim, não, na verdade ela não é nenhuma pergunta, né? É sempre uma afirmação, já existe capim milagroso, né? É impressionante isso. E a resposta é não tem capim milagroso, ele não existe. A mensagem que eu quero deixar desde o começo dessa nossa conversa é a seguinte: o melhor capim é aquele que você sabe manejar e que se adequa à realidade da sua fazenda. Pronto. Esse é o melhor capim. Então, uma das coisas que mais me dói o coração é quando pecuarista, a gente vai na fazenda, ele tem um pasto de braquiária completamente mal manejado, um pasto de braquiária rapado, cheio de plantas invasoras, e olha para mim e diz: professora, o que você acha de eu colocar um zuri aqui nesse lugar? Então, por que você quer colocar o zuri? Porque eu vi uma reportagem, porque eu vi vídeo no YouTube, porque o cara está tirando não sei quantos litros de leite no zuri dele, está perfeito. Eu falei, pois é. Mas qual é o seu sistema? Será que você tem capacidade para manejar um zuri? Porque quando o técnico vai na fazenda, a gente tem que ver os aspectos técnicos e também psicológicos, no sentido de entender o pecuarista. Porque o capim profissional é para quem é profissional. Então, o pecuarista ele tem total condição de se profissionalizar. O que diferencia o mau pecuarista do bom pecuarista é o quanto ele se profissionalizou daquilo que ele está fazendo. Se profissionalizar, professor, é estudar? Não. O conhecimento é libertador. Quem aprende não depende. Então, é muito importante que a gente incentive os pecuaristas a procurarem informações locais certos para saber até onde vai a capacidade dele. Então, esse zuri que ele quer é impossível? Não. Mas primeiro ele precisa se qualificar. Tem que entender, né, Janaína, a capacidade dele de intervir dentro do sistema, Exatamente. né? E não quer dizer que ele não vai ter um capim mais especializado. Ele pode ter, mas não no momento que está ali naquela hora, né? Então você tem que saber essa intervenção certa e a capacidade dele de intervir também no sistema. Eu acho que isso que é um diferencial grande, né? Na hora que a gente vai falar de capim. Exatamente, porque a gente não consegue encaixar determinadas plantas não só no sistema. E eu estou falando de aspectos relacionados à topografia, clima. Às vezes a gente não consegue encaixar na equipe, no produtor, porque ele não tem uma equipe que está preparada ou que entende de manejo de pastejo. O treinamento de equipe, e às vezes a equipe pode ser ele e a esposa só. Não estou falando de grandes fazendas necessariamente, às vezes só ele e a esposa que a gente está se referindo à equipe. Então, se a equipe não estiver bem preparada, ele não está pronto para receber aquela planta forrageira. Então, a gente precisa primeiro ensiná-lo a recuperar aquela braquiária que está naquela situação. Braquiária, de uma forma geral, independente de qual seja, braquiária decumis, a própria braquiária brisanta, elas são plantas que têm maior flexibilidade de manejo. Então, elas podem servir como um laboratório, que vai anteceder a entrada de um pânico, que é um pouco mais eficiente. Mas aí o camarada vai lá e vê alguma coisa relacionada a pânico na TV ou em algum canal no YouTube e quer utilizar a todo custo. Então, às vezes, não é o caminho ainda. Então, a gente precisa se recolher, voltar de alguns passos atrás, aprender a manejar aquela braquiária, aprender a fazer manejo de passagem para depois começar a pensar em adubação ou em troca da planta forrageira. Então, Samuel, respondendo a pergunta, o capim milagroso ele não existe, ele não vai existir. A gente vai continuar buscando esse capim milagroso? A gente vai, a ciência está aí para isso. A cada ano, nós temos novas forrageiras que estão disponíveis no mercado. Repare para vocês verem. Na época que eu me graduei, por exemplo, não existia Paiaguás. Na época que eu fiz o mestrado, não existia Mavuno. Quando eu fiz o meu doutorado, não existia Tamani. Então, há 10 anos atrás, a gente não ouviu falar de nenhuma das plantas, da maioria das plantas forrageiras que nós temos disponíveis hoje no mercado. Então, a cada ano vão surgir novas plantas forrageiras. E a gente fica naquela avidez para poder utilizar essa nova planta. Eu ouvi falar que aquela planta é muito boa, chegou agora no mercado, está todo mundo gostando, vale a pena? E a propaganda é sempre maravilhosa, Exatamente. A propaganda é de quê? É do capim milagroso. Claro. Que ele vai resolver os problemas da sua fazenda. O meu capim resiste a seco, o meu capim precisa de menos adubo. E o produtor tende a cair nessa conversa achando que aquele capim vai resolver todos os problemas. A ação isolada de manejo, ela não resolve o problema da fazenda. A gente precisa de um conjunto de ações. Então, por exemplo, às vezes você acha que o que vai aumentar o desempenho das suas vacas ou o que vai aumentar o ganho de peso do seu rebanho é trocar a genética do gado. Adianta você trocar a genética do gado se você não aprender a manejar pasto? Não adianta. Não tem como. Então, num país galgado na pecuária pasto, como é o Brasil, mais de 90% do nosso rebanho é criado exclusivamente a pasto. Você
tem uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, que a gente precisa investir, é em melhoramento de manejo de pastagens. Eu costumo dizer que o manejo de pastagens ele é um dos maiores gargalos da pecuária brasileira. Se não fosse, nós não teríamos mais da metade das nossas áreas trabalhando aquém daquilo que elas poderiam trabalhar. Então, a gente precisa investir nisso. E qual é o primeiro passo para a degradação de pastagem? Vocês sabem? Qual é o primeiro passo? É a escolha errada da planta forrageira. Esse é o primeiro passo para a degradação de pastagem. Quando você escolhe a planta errada para aquele ecossistema que ela não vai se encaixar, porque... E quando eu digo de ecossistema, eu falo também do homem fazendo parte desse processo. O primeiro passo para a degradação é isso, é a escolha errada da planta forrageira. Então, o capim milagroso não existe. Volto a repetir que o melhor capim que existe é aquele que tem na sua fazenda, que está adaptado às suas condições de solo, clima, topografia e, principalmente, que você sabe manejar. E o próprio conceito de milagroso para isso fica complicado, porque assim, ele é milagroso por quê? Eu acho que isso é muito importante. Você vai querer um que, assim, ó, a maioria das vezes ele é barato, semente é barata, às vezes nem tanto assim, importa tanta semente, mas precisa de pouco adubo, cresce muito, na seca você pode contar com ele. Bom valor nutritivo. Bom valor nutritivo, cobre o gado bem o solo, come. Cobre bem o cobre solo. bem o solo. Na hora que você começa a jogar isso tudo junto assim, ó, primeiro que é impossível. Um capim ótimo que não come, ou seja, não tem adubo. Então, assim, de cara, fisicamente isso não vai existir nunca, porque não tem como. Nem Jesus não Cristo tem como. serviu a todos, agora você imagina. Se Exatamente. você vai achar uma semente... Isso é interessante. E o segundo você nunca vai ter, por exemplo, assim, fazendo analogia, o carro milagroso com o melhor carro do mundo, porque é impossível você querer que uma Ferrari funcione tão bem quanto um Jeep em condições trocadas, né? Então, assim, não tem como. Não tem como. Você tem que ter várias opções para aquilo que você quer. Cada um tem sua função no Cada um tem sua função. Específico, né? Uma vez eu estava, você me lembrou, professora, eu conversando com um representante de semente de forragens do Vale do Jequitinhonha, que tem uma pluviometria bem baixa. E ele estava me contando que 80% da semente que ele vendia todos os anos era de Braquiária brisanta. E é conhecido que Braquiária brisanta precisa de pelo menos 800 milímetros por ano para se manter viva. Só que lá não chove 800 milímetros por ano. E aí todo ano tem que vender semente de novo. Ele ficava quieto e o produtor só procurava Braquiária brisanta. E ele prontamente vendia semente de Braquiária brisanta. Então, cai exatamente no ponto que você falou. Escolheu a forrageira errada, para o sistema errado, para o local errado, não vai vingar. Vai morrer. Para uma região como essa que você está falando, por exemplo, o que poderia sair bem? Um andropógon, que é uma planta que é resistente, se adapta bem a solos pedregosos, que é característico da região.